Bom dia a todos, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos está permitindo viver, pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra do Senhor. Tem sido uma alegria receber as respostas dos irmãos, as meditações, aos cultos, a tudo aquilo que a igreja tem feito realmente para promover a edificação nesses dias em que não podemos nos reunir fisicamente, mas permanecemos juntos em unidade e no nosso coração. E eu quero começar a meditação desse dia, dessa manhã, fazendo uma pergunta que talvez você já tenha feito a si mesmo e muito provavelmente alguém já te fez essa pergunta. O que é felicidade para você? Essa é uma pergunta que envolve um conceito bastante subjetivo, né? A felicidade. Se nós fizéssemos uma enquete, escolhêssemos aí 100 pessoas aleatoriamente e perguntássemos a elas o que é felicidade, certamente teríamos uma grande gama de respostas, né? As mais diversas. Algumas mais profundas, mais espiritualizadas, mais filosóficas. Por exemplo, se nós olhássemos para os filósofos antigos, eles diriam que a felicidade é relacionada à virtude, ou seja, a prática de boas obras, de uma vida virtuosa. Outros já diriam que a felicidade é relacionada à busca pelo prazer, né? Aquilo que nos dá prazer. Mas outras pessoas seriam muito mais simplistas na sua resposta e simplesmente seriam objetivas no sentido de que diriam aquilo que é um objetivo de vida para elas. Por exemplo, uma conquista de um bom emprego, de uma boa situação financeira, talvez de um relacionamento, uma família unida, posses, bens, posições, sucesso, realização. Ou seja, normalmente a felicidade para as pessoas está relacionada à satisfação pessoal, né? Há aquele velho ditado que todos conhecem: dinheiro não traz felicidade. De fato, alguns creem assim, mas nem todos. Há aqueles que fazem da busca pelo dinheiro a sua busca pela felicidade. E num momento de crise como nós estamos vivendo agora, em que os reflexos na economia, né, nas finanças de todas as pessoas é notável, nós podemos imaginar como essas pessoas se sentem tristes, vazias num momento assim. Há um claro contraste entre a ética do mundo e a ética do reino de Deus. Há uma diferença muito clara nos conceitos, né? O que é felicidade no reino, né? Na ética do reino, e o que é felicidade segundo o mundo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, né? A verdadeira felicidade. Esse é o tema da nossa meditação e eu quero convidar você a abrir o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós leremos os 12 primeiros versículos e esse texto ele faz parte do famoso Sermão do Monte, onde Jesus fala ali às pessoas apresentando realmente o reino de Deus e as características daquele que faz parte desse reino. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Até aqui. Esse é o famoso texto das bem-aventuranças.
E a palavra bem-aventurado, como todos conhecem ou já ouviram falar, ela significa feliz ou mais que feliz. Outros significados para essa palavra é aquele que é supremamente abençoado, afortunado, próspero, uma pessoa de sorte. Ou seja, aqui Jesus ele está nos dando o segredo da felicidade para aquele que faz parte do reino de Deus. E ele começa a elencar uma série de características, né, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito delas. E a primeira delas é bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, dependendo aí da tua versão, né? Essa palavra vai variar segundo a versão da sua Bíblia. E aqui o sentido de pobre é realmente a extrema pobreza. É uma coisa muito interessante nesse texto é que todas as palavras que Jesus utiliza, elas nos remetem a uma situação extrema. Então, quando aqui nós estamos falando de pobre de espírito, é aquele realmente pobre, tal como aquele que mora na rua, que não tem absolutamente nada. Ou seja, há um contraste aí com a arrogância espiritual. Haviam ali os fariseus, né, os sacerdotes da época de Jesus, aqueles que tinham uma certa altivez espiritual, eles se achavam melhores do que os outros. E Jesus ele está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não têm absolutamente nada, que espiritualmente são pobres e dependentes do Senhor. Aqui Jesus não está falando de uma vida espiritual pobre, aquele que não ora, que não busca a Deus, não é esse o sentido, mas é aquele que reconhece que é pecador e que depende totalmente do Senhor, da misericórdia e da graça de Deus. Sem Deus, nós não temos nada. É isso que essa característica nos remete, né? A humildade realmente de espírito, em contraste com a arrogância dos religiosos que achavam que por suas obras e por seus próprios méritos alcançariam a graça de Deus. Uma segunda característica é aqueles que choram, né? Bem-aventurados os que choram. E aqui a palavra usada para choro não é qualquer choro, é o choro de alguém que perdeu um ente querido, aquele choro profundo, de profunda tristeza, de luto. E eu me lembro de algumas vezes, né, na nossa igreja mesmo, em que o pastor já nos perguntou, né, quantos de nós temos chorado pelos nossos pecados, pela nossa situação, e isso tem se tornado cada vez mais raro, mas Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, os que reconhecem a sua miserabilidade, que somos totalmente dependentes de Deus, que precisamos da misericórdia e da graça do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. Esse é o sentido, né? E Jesus está dizendo que aqueles que choram, eles serão consolados. Como é bom nós termos aí as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Uma terceira característica, bem-aventurados os mansos. E aqui a palavra remete a um animal domesticado, aquele animal que é manso, né? Que realmente é tratável, aquele que faz a vontade de Deus. E é interessante que isso nos faz lembrar do domínio próprio, né? O cristão, ele é alguém que tem domínio próprio, ele é alguém que tem autocontrole, e isso inclusive faz parte do fruto do Espírito, que Paulo cita lá no livro de Gálatas. Há uma correlação entre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui, mais uma vez, a palavra no original, a palavra que Jesus se utiliza, né, para falar a respeito disso, não é qualquer fome e não é qualquer sede. É aquela fome realmente desesperada, aquela sede profunda, né, por justiça. E o cristão ele precisa ser alguém que reconhece as injustiças. Nós não podemos nos conformar com os padrões deste mundo. Nós não podemos deixar de notar e de sofrer pelas injustiças ao nosso redor. E elas são muitas, né? Se nós olharmos aí as questões de violência, de injustiça social, quantas pessoas estão sofrendo ao redor do mundo, essas coisas precisam despertar em nós,
tristeza, precisa despertar em nós o desejo de orar, o desejo por uma fome e uma sede genuína de justiça. O cristão, ele não pode ser alguém que olha somente para si, ele não pode pensar somente no seu próprio bem-estar, na sua própria felicidade, não pode estar entorpecido ao sofrimento dos outros. Então nós precisamos enxergar essas situações que são contrárias à palavra de Deus, e isso precisa gerar em nós fome e sede por justiça, porque Jesus diz que nós seremos saciados. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados pelo justo juiz de toda a terra. Bem-aventurados os misericordiosos. E a palavra misericórdia nos remete àquele que consegue sentir a dor do outro, aquele que se compadece da tristeza do próximo. E estamos vivendo dias difíceis, momentos em que muitos estão desesperados, em que muitos estão perdendo tudo que têm, seus empregos, estão aí sem saber como vão sustentar suas famílias. Nós recebemos essa semana um vídeo, né, de uma senhora que recebeu ali uma das cestas básicas que foram coletadas por meio da campanha que tem sido feita aí nas igrejas, da qual nossa igreja participa, e é tocante ver ali aquela mulher chorando, recebendo ali o seu alimento, nos mostrando o nível de desespero que as pessoas estão vivendo, e isso precisa gerar algo em nós. Nós não podemos ser alheios a esse tipo de coisa, porque isso não reflete o caráter de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele é misericordioso. Ele se compadece das nossas dores. E nós precisamos ser misericordiosos. E aqui Jesus, ele coloca uma condicional. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa não é a única condicional, há uma outra muito interessante. Se você continuar a leitura, né, do Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus nos dá ali a oração do Pai Nosso, né, a maneira correta de orar. E ele vai concluir dizendo que se nós perdoarmos as pessoas, nós também seremos perdoados. Então há condicionais interessantes no reino de Deus e no relacionamento com Deus. Ou seja, para alcançarmos a misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos, porque isso reflete o caráter de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração e puros de coração. É mais uma condicional aí, né, para nós vermos a Deus. Jesus, ele vai dizer que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui eu quero fazer a referência do Salmo 24, versos 3 e 4, que fala a respeito disso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, aquele que busca a santidade, esse é o que verá a Deus. A palavra de Deus nos enfatiza isso muito. Do Antigo ao Novo Testamento, a santidade, a pureza de coração é uma condicional para aqueles que querem um dia estar na presença de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, ou aqueles que promovem a paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, e como cristãos nós somos portadores dessa paz, nós somos aqueles que promovem a paz e não que geram dissensões, né? Nós estamos vivendo um momento tão complicado da história em que qualquer coisa é motivo para dissensão, para brigas, até mesmo entre famílias, até mesmo entre pessoas tão próximas. Às vezes um posicionamento já é o suficiente para as pessoas realmente, entre aspas, se matarem, né? Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor continua nos chamando para ser pacificadores, né? Nós somos aqueles que servem ao príncipe da paz. Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o filho de Deus é aquele que promove a paz e não a dissensão. E, por fim, aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, como, por exemplo, a aprovação de leis, como, por exemplo, a lei do aborto, que nós sabemos que são coisas que ferem a fé, a palavra de Deus, né, a doutrina.
E são momentos em que os cristãos precisam se posicionar e nós seremos perseguidos. Todas as vezes que nos posicionarmos em favor da justiça, nós sofreremos perseguição. Da mesma forma, aqueles que professam e servem ao Senhor Jesus. São dias em que muitos odeiam os evangélicos, odeiam os cristãos, até mesmo gratuitamente. Outros por causa de conceitos que têm formado ali na sua mente, na sua história, ou por causa de maus exemplos e maus testemunhos que infelizmente existem em nosso meio, mas creia, nós seremos aí perseguidos por causa do nome do Senhor, nós seremos odiados. Jesus nos alertou quanto a isso, ele não mentiu nenhuma vez a respeito disso, nos dizendo que sim, o mundo nos odiaria. Então nós temos que estar aí prontos a ser perseguidos, e todas essas coisas nos trazem felicidade. Olha que interessante, como o reino de Deus ele está na contramão do mundo. Aquilo que humanamente nós chamaríamos de felicidade, dentro do reino de Deus seria o oposto, né? Então, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, que é humilde, é aquele que chora, é aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que busca a paz, aquele que é misericordioso, limpo de coração e aquele que é perseguido por causa da justiça e do Senhor. Esse é aquele que é feliz. E ele conclui: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Há uma recompensa prometida e garantida para todos aqueles que têm vivido esse padrão do reino de Deus. O que tem definido a felicidade na sua vida? Você se considera feliz segundo os valores do mundo ou segundo essa ética do reino de Deus? Jesus, mais uma vez, nos dá aqui a receita ou o mapa da felicidade, que tantos têm buscado em tantos lugares, mas nós temos acesso pela graça, pela palavra de Deus. Nós temos gratuitamente isso. Nossa felicidade não depende do nosso dinheiro, não depende do nosso esforço, das nossas obras, mas ela é graça de Deus, ela é um presente do Senhor e o relacionamento daqueles que têm o resultado daqueles que têm um correto relacionamento com Deus. Nós podemos nos alegrar nisso, né? Ser gratos também, como a palavra de ontem nos falou a respeito de gratidão, porque em meio a todas as nossas dificuldades, Jesus nos chama de felizes, bem-aventurados. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, mas acima de tudo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu reino, Senhor, do qual nós fazemos parte e que nos tem aí prometido, Pai, coisas grandiosas, realmente uma recompensa em Ti, guardada em Ti, Senhor, nos céus, para todos aqueles, Pai, que vivem verdadeiramente segundo os Teus mandamentos e não segundo os padrões desse mundo. Talvez alguns olhem para as nossas vidas e não vejam em nós motivo para a felicidade, mas nós somos bem-aventurados e mais que felizes, porque temos a Ti, porque temos a salvação, porque temos a Tua presença em nossas vidas. Abençoa-nos, fortalece-nos nesse dia, abençoa cada um dos nossos irmãos, suas famílias, aqueles que já estão voltando ao trabalho, sejam guardados por Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, aqueles que continuam trabalhando, guarda-nos, Senhor, nesses momentos difíceis, porque sabemos que Tu estás no controle e como o Senhor Jesus conclui a oração do Pai Nosso, Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe seu dia e continue conosco aí por meio das meditações, das nossas programações, e amanhã nós temos culto. Deus abençoe.